Um arrepio frio subiu pela espinha de Lucas Mendes, um choque silencioso que o atingiu em meio ao burburinho elegante do restaurante Palácio de Jade. Aquela não era uma noite para fatalidades, mas o destino, com sua ironia cruel, acabava de lhe pregar a mais devastadora das peças. Em um piscar de olhos, o mundo meticulosamente construído por ele desmoronou, revelando uma verdade que ele jamais ousou contemplar. A mulher que ele subestimou por anos não apenas sobreviveu, mas renasceu, e estava ali, deslumbrante, no epicentro do seu sucesso. A metrópole de São Paulo era conhecida por sua modernidade e por seu vibrante círculo de alta sociedade. Naquela noite, o restaurante Palácio de Jade, um dos mais exclusivos da região, estava reservado para um evento de gala. Empresários, investidores e influenciadores do setor financeiro se reuniam para celebrar a premiação anual dos grandes nomes do mercado. Lucas Mendes entrou no salão com passos seguros, carregando sua habitual aura de confiança. Aquele jantar era mais que uma simples confraternização. Era uma oportunidade de consolidar sua posição como um dos nomes mais influentes do setor. Ao seu lado, Patrícia Soares, uma jovem publicitária de presença magnética e língua afiada, que adorava ser o centro das atenções. "Vamos ser o assunto da noite", ela disse com um sorriso satisfeito. "Adoro isso." Lucas sorriu, ajeitando o paletó. "Sobre mim, você quer dizer?" Ela riu e abraçou seu braço de leve, fingindo irritação. Humilde como sempre. Enquanto os garçons passavam equilibrando bandejas de espumante, o casal era saudado por anfitriões e fotógrafos. Lucas trocava palavras calculadas com os investidores, tudo acontecendo exatamente como planejado. Até que, em um percurso em direção a uma das mesas principais, seu corpo se sentiu tenso. Ela estava lá. Juliana Duarte. O impacto foi instantâneo. A mulher que um dia foi sua esposa, que parecia tão previsível, agora dominava aquele espaço como se sempre tivesse pertencido a ele. O vestido azul marinho elevava sua elegância, e os cabelos soltos em ondas suaves davam um toque de leveza ao seu porte imponente. E ela não estava sozinha. Conversava com um grupo de empresários, arrancando sorrisos e olhares de admiração. Parecia inalcançável. Pela primeira vez, Lucas percebeu que não sabia nada sobre a mulher em que Juliana havia se transformado. "Quem é aquela?" perguntou Patrícia, notando seu olhar intenso. Lucas demorou um segundo para responder. "Juliana", disse, sem desviar os olhos. "Minha ex-mulher." Patrícia arqueou a sobrancelha, avaliando a cena. Parece que o divórcio não a abalou muito. Lucas não respondeu. Ela tinha razão. Juliana não só parecia bem, mas exalava uma confiança que ele nunca tinha visto antes. E então, em meio às conversas e aos brindes, os olhos de Juliana encontraram os dele. Foi um instante de silêncio absoluto dentro da mente de Lucas. O salão continuava vibrante com vozes e risos, mas ele não ouvia nada. Juliana sustentou o olhar sem hesitar e, com um leve sorriso de canto, ergueu sua taça em um brinde discreto. Aquele gesto, aparentemente simples, fez algo dentro dele se revirar. "Lucas Mendes." A voz animada de um dos organizadores o trouxe de volta. "Que bom que veio. Estamos organizando os convidados principais. Por favor, venham se sentar." Patrícia agarrou a mão dele, conduzindo-o. Mas Lucas sentia o olhar de Juliana queimando em sua pele. E então, o inevitável aconteceu. As cadeiras foram reorganizadas para a premiação, e para sua surpresa, ou talvez ironia do destino, ele e Patrícia foram direcionados exatamente para a mesa onde Juliana estava. A tensão era quase palpável. Juliana manteve a postura impecável, sem demonstrar desconforto. Pelo contrário,
Parecia até se divertir com a situação. Lucas, ela disse, inclinando-se levemente em um cumprimento casual. Que coincidência te encontrar aqui. Juliana? Ele respondeu, forçando um sorriso. Não tinha ideia de que estaria entre os convidados. Imagino que não. Ela disse tranquila. Mas o comitê do evento me convidou. Tenho colaborado com alguns projetos estratégicos da premiação. Lucas piscou surpreso. Ele não fazia ideia de que Juliana estava envolvida nesse meio. Juliana sempre teve talento para estratégias, comentou um dos empresários na mesa. A empresa dela está transformando o marketing do setor financeiro. Patrícia, até então, apenas observando, sorriu com um tom afiado. Ah, então você também trabalha com finanças? Juliana se virou para Patrícia com a mesma serenidade. De certa forma, sim, mas minha especialidade sempre foi contar histórias. O mercado financeiro está cheio delas e eu apenas ajudo a moldá-las da forma correta. Lucas apertou os lábios. Conhecia bem aquele jogo. Juliana deixava claro que havia construído um caminho próprio, um caminho onde ele não era mais o centro. O jantar continuou com conversas suaves, mas Lucas estava inquieto. Tentava se concentrar em Patrícia, mas sua mente voltava para Juliana o tempo todo. O respeito que os outros demonstravam por ela, o brilho nos olhos, a forma confiante com que falava. Ele se perguntava, quando ela se tornou essa mulher? E por que isso o incomodava tanto agora? Enquanto os pratos principais eram servidos, Juliana olhou de volta para ele e sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas carregado de um significado que ele não podia decifrar. A noite seguia um ritmo planejado, cheio de discursos ensaiados e sorrisos estratégicos. Mas Lucas sentia a tensão crescer. O evento que deveria celebrar seu sucesso parecia de repente um campo minado. E o epicentro era Juliana. Ela estava ali, na mesma mesa, mas parecia pertencer a um mundo completamente diferente do que ele se lembrava. Ele a observava discretamente entre os brindes, tentando entender a mudança. Juliana, no passado, era alguém que vivia à sombra dele, sempre moldando sua vida em torno de suas vontades, esperando um olhar, um reconhecimento. Mas a mulher sentada ali agora não pedia nada. Pelo contrário, era ela quem comandava a atenção. Está estranho desde que a viu. A voz de Patrícia cortou seus pensamentos. Ela voltava da mesa de bebidas com 2 taças de vinho. Sua observação não era uma pergunta. Era uma constatação carregada de expectativa. Lucas pegou a taça sem encará-la. Não é nada. Patrícia inclinou a cabeça, avaliando a resposta vazia. Claro, e sou ingênua o suficiente para acreditar nisso. Ele não respondeu. Seus olhos voltaram para Juliana, que sorria para um dos empresários da mesa. Seu olhar tinha um brilho natural, diferente da forma como costumava olhá-lo antes, como se esperasse algo que nunca viria. No começo do casamento de Lucas e Juliana, tudo parecia promissor. Lucas era um nome em ascensão no mundo dos investimentos, carismático e estratégico. Juliana, por outro lado, era talentosa e sonhadora, uma escritora apaixonada que tinha ambições próprias, mas que, de alguma forma, sempre colocava as prioridades dele na frente das suas. As primeiras rachaduras surgiram quando ela tentou compartilhar seus planos com ele. Recebi uma proposta para publicar um livro, disse uma noite, os olhos brilhando de entusiasmo. Lucas, absorto no celular, apenas murmurou. Isso é legal? Legal. Ela esperava mais. Quero investir nisso de verdade. Talvez tirar um tempo para escrever. Ele suspirou, finalmente largando o celular. Juliana, agora não é hora de se perder em fantasias.
Você tem ideia da estabilidade que estou construindo para nós? O que você tem já é suficiente. Aproveite. Isso ficou marcado nela. O casamento se tornou um monólogo, onde ele falava e ela ouvia. Ele decidia e ela se moldava. No começo, ela tentava entender. Depois, começou a se sentir invisível. Então vieram as traições. Não foram escândalos evidentes, mas sinais sutis. Noites de trabalho cada vez mais frequentes. Perfumes desconhecidos em suas camisas. Sorrisos em demasia para outras mulheres em eventos. Juliana fingia não perceber, até que não pôde mais ignorar. Você está com outra, não está? Perguntou uma noite, segurando a aliança com os dedos trêmulos. Lucas a encarou e, em vez de negar, deu de ombros. Juliana, você dramatiza tudo. Talvez se fossem mais interessantes como elas, não precisaríamos ter essa conversa. Essas palavras foram a última gota. Ela não discutiu. Apenas pegou suas coisas e foi embora, deixando para trás a mulher que sacrificou tudo por um homem que nunca viu seu valor. E ele simplesmente seguiu em frente. Ou pelo menos pensou que tinha. De volta ao presente, sentado na mesma mesa que Juliana, Lucas viu que ela havia feito algo que ele nunca imaginou. Ela floresceu sem ele. Ela te largou, não foi? Perguntou Patrícia, a voz carregada de algo entre curiosidade e provocação. Lucas forçou um sorriso. Não exatamente. Eu decidi seguir em frente. Patrícia deslizou o dedo pela borda da taça, analisando sua expressão, mas não antes de torná-lo alguém que precisou se reinventar para sobreviver. Lucas engoliu em seco, mas não respondeu. Juliana parecia imune à sua presença, como se ele fosse apenas mais um convidado da noite, e não o homem que compartilhou anos ao lado dela. Isso o incomodava mais do que deveria. Enquanto tentava entender o que sentia, ouviu um trecho da conversa de Juliana com um homem sentado ao lado dela. Seu último livro foi incrível, Juliana, disse o editor, um nome forte no mercado. Você capturou a essência da desilusão e da transformação de uma forma visceral. Mal posso esperar pelo próximo. Obrigada, respondeu ela sorrindo. A dor, quando transformada em arte, pode ser libertadora. Lucas sentiu um aperto no peito. Ele sabia exatamente de qual dor ela falava. Cada linha daquele livro, cada metáfora, cada página era uma versão literária do inferno que ele a fez passar. Patrícia percebeu seu desconforto e levantou a sobrancelha. Ela escreveu sobre você, não escreveu? Talvez, admitiu ele, tentando manter a postura. Bom, parece que ela superou, Patrícia disse, bebendo um gole de vinho. Você deveria fazer o mesmo. Mas ele não conseguia. Quando Lucas pensava que a noite não podia ficar mais desconfortável, Juliana se levantou e caminhou em sua direção. Cada passo dela era firme, calculado. Ele sentiu os olhos ao redor se voltando para o que estava prestes a acontecer. Ela parou a poucos centímetros dele, sua presença dominando o espaço. Lucas, disse ela, a voz baixa, mas afiada como uma lâmina. Acho que finalmente chegou a hora de termos uma conversa, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu medo do que ia se seguir. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu realmente despreparado. A tensão entre os dois se condensava no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Ele tentava manter a compostura, mas sua mirada era firme, avaliando cada detalhe, como se já soubesse todas as respostas antes mesmo de ouvir as perguntas. Juliana, ele começou, ajeitando a gravata com um gesto mecânico. Acho que este não é o melhor lugar para isso. Não? Ela inclinou a cabeça, um meio sorriso brincando nos lábios. É engraçado, porque me parece o lugar perfeito. Patrícia, ao lado dele,
Cruzou os braços e manteve um semblante impassível. Mas Lucas percebeu que ela estava absorvendo cada palavra. Imaginei que depois de tanto tempo você tivesse mudado. Juliana continuou, seu tom cortante, mais tranquilo. Mas pelo visto, a prioridade ainda é a mesma: desfilar com mulheres impecáveis e manter as aparências. Patrícia apertou os lábios, mas não disse nada. Lucas soltou um suspiro pesado. Juliana, vamos deixar essa conversa para outro momento. Ela riu baixinho, sem humor. Ah, claro, porque no seu mundo as conversas importantes sempre podem ser adiadas, ignoradas ou substituídas por algo mais conveniente. Ele franziu o senho, sentindo o sangue esquentar. O que você quer de mim? Juliana deu um passo mais perto. Querer? Nada. Só pensei que talvez você precisasse ser lembrado de que nem tudo pode ser resolvido com um depósito bancário. Lucas sentiu o aperto no estômago. Ele já sabia onde ela ia chegar. Enquanto você está aqui celebrando mais uma conquista, ela continuou, a voz inalterada. Seu filho está se perguntando por que o pai nunca liga. Mas claro, você deve pensar que pagar as melhores escolas e enviar dinheiro é suficiente. Afinal, é sempre mais fácil comprar amor do que demonstrá-lo, não é assim? O golpe foi exato. Patrícia olhou para Lucas. E desta vez ele viu algo diferente em seu rosto. Uma dúvida que não estava ali antes. Isso não é justo, Juliana, respondeu, tentando manter a voz baixa. Eu faço o que posso. Juliana soltou uma risada seca. Faz o que pode? Ela inclinou a cabeça ligeiramente. Então me diga, Lucas, qual é o nome do melhor amigo dele? Qual foi a última história que ele te contou animado? Você sabe o que o faz acordar no meio da noite? Seu silêncio foi a resposta. Juliana então se virou para Patrícia, com um olhar ligeiramente divertido, mas carregado de um peso sutil. Espero que tenha paciência. Se for longe, vai precisar. As saídas constantes, as desculpas vagas e as mensagens que nunca responde se tornam insuportáveis depois de um tempo. Já chega, Juliana, Lucas cortou, a voz mais alta do que pretendia. Algumas pessoas próximas lançaram olhares curiosos, mas logo voltaram a fingir que nada tinham ouvido. Juliana apenas o olhou, avaliando sua reação. Não estou fazendo um escândalo, Lucas, ela disse suavemente. Só estou te lembrando de que algumas responsabilidades não desaparecem só porque você escolhe ignorá-las. Ela então deu um pequeno sorriso, que não trazia qualquer afeto, apenas resignação. Boa sorte, Patrícia, de verdade. Patrícia não respondeu de imediato. Pegou sua bolsa lentamente, olhando de volta para Lucas como se estivesse reconsiderando tudo o que pensava que sabia sobre ele. Então, sem mais palavras, se virou e foi embora, deixando-o sozinho na mesa. Lucas sentiu um desconforto crescente no peito. Patrícia não era importante para ele da forma como Juliana já havia sido, mas sua saída daquela forma, sem discussão, sem drama, sem olhar para trás, o atingiu de um modo estranho. Mas nada o preparou para o que veio a seguir. Juliana se inclinou ligeiramente para um dos organizadores do evento e sussurrou algo. O homem assentiu e chamou um garçom. Poucos minutos depois, ela se levantou e caminhou para outra mesa, sem pressa, mas com uma decisão clara. Lucas observou tudo, sem se crer. Ela tinha pedido para mudar de mesa. Preferiu sentar com desconhecidos completos a passar o resto da noite perto dele. O restaurante estava cheio de conversas animadas, mas para Lucas, o silêncio era ensurdecedor. Sentia-se exposto, descartado, ignorado de uma forma que nunca havia experimentado antes. Enquanto o jantar seguia, ele percebeu algo inédito. Estava deslocado, desconfortável, como se o mundo ao redor tivesse seguido em frente
e ele tivesse ficado para trás. Observava Juliana interagir com outras pessoas. Sua risada leve, sua postura relaxada. Ela não carregava nenhum vestígio da dor que ele a causou. Pior ainda, ela parecia genuinamente feliz. E isso o incomodava mais do que qualquer outra coisa. Ele percebeu como os olhos se voltavam para ela, como os empresários e os investidores respeitavam suas opiniões. Um dos homens na mesa, alguém que Lucas considerava influente, parecia particularmente interessado em Juliana, inclinando-se levemente enquanto ela falava. Lucas sentiu a raiva crescer. Nunca pensou que perderia o controle da narrativa da própria história. Mas ali estava ele, reduzido a um mero espectador, enquanto sua ex-mulher se tornava protagonista. Chamou um garçom e pediu algo mais forte. O vinho já não era suficiente. Quando a noite se aproximava do fim, Lucas se viu encostado em um canto do restaurante com um copo de uísque na mão. Não sabia se era o álcool ou o peso das palavras de Juliana, mas algo dentro dele parecia diferente, e não de um modo confortável. Juliana, prestes a sair, lançou um último olhar em sua direção. Não havia desdém nem ressentimento, apenas indiferença. E de todas as coisas que Lucas poderia sentir naquela noite, esta foi a que mais o destruiu. A madrugada avançava lentamente quando ele finalmente saiu do restaurante. O frio da cidade cortava sua pele, mas ele mal o sentia. Com a mente nublada pelo álcool e pelas palavras de Juliana, tudo parecia distante. Caminhou até a calçada e destravou o carro, mas hesitou antes de abrir a porta. Sua cabeça girava e ele sabia que naquele estado, dirigir seria um erro. Com um suspiro irritado, guardou a chave no bolso e chamou um táxi. Quando o veículo parou à sua frente, ele entrou e recostou a cabeça no banco, fechando os olhos. Para onde, senhor? Ele hesitou. Pela primeira vez em anos não queria voltar para casa. A ideia de estar sozinho com seus pensamentos era sufocante. Mas não havia outro lugar para ir. Rua dos Pinheiros, 1205. Respondeu com a voz arrastada. O carro arrancou e Lucas ficou olhando pela janela, vendo as luzes da cidade se misturarem em um borrão. Sua mente ecoava as palavras de Juliana, repetindo-as como um mantra cruel. Seu filho está se perguntando por que o pai nunca se conecta. Lucas acordou com a cabeça latejando e um gosto amargo na boca. O apartamento estava em completo silêncio, exceto pelo ruído do trânsito distante. Sentou-se na beirada da cama e esfregou o rosto, tentando afastar a ressaca. Mas a sensação ruim não vinha apenas do álcool. Vinha de algo mais profundo, algo que ele não queria nomear. Juliana havia seguido em frente. Ele sabia disso agora, mas o que o atingia com mais força era perceber que, enquanto reconstruía sua vida, ele havia simplesmente desistido de ser pai. Levantou-se e caminhou até a cozinha, servindo um café forte. Mas em vez de se preparar para o dia, como fazia todas as manhãs, pegou o celular e, sem pensar muito, digitou o nome de Juliana Duarte no buscador. Havia várias entrevistas e artigos sobre o trabalho dela no mercado financeiro. Matérias elogiando sua abordagem inovadora para o marketing estratégico. Ele clicou em uma delas, mas as palavras de imediato se tornaram apenas um pano de fundo. O que realmente importava não estava ali. Passou um pouco mais pela busca, até que encontrou algo diferente. Uma página profissional. Ela escrevia artigos sobre o impacto das narrativas no mundo das finanças. Compartilhava insights sobre como as empresas poderiam se comunicar melhor com investidores e clientes. Era brilhante, envolvente de um modo que ele nunca havia imaginado que o mercado financeiro poderia ser. Lucas permaneceu ao lado do carro, o coração batendo mais rápido do que gostaria de admitir.
Era ridículo se sentir nervoso ao ver o próprio filho. Finalmente, ele viu Mateus. O menino saía do prédio, segurando a mochila, os olhos brilhando enquanto mostrava algo para uma professora. Ele gesticulava, emocionado, explicando algo com detalhes. Lucas engoliu em seco. Era a primeira vez em muito tempo que ele realmente parava para observar o filho. Mateus tinha um pouco de ambos, os olhos expressivos da mãe e o porte alto do pai. Mas havia algo mais nele, algo que Lucas nunca havia percebido antes. O menino se movia de um modo peculiar, seguindo um ritmo próprio. Enquanto falava, balançava ligeiramente o corpo e suas mãos faziam gestos repetitivos, como se acompanhassem um padrão invisível. Lucas nunca havia notado, porque nunca esteve perto o suficiente para notar. Antes que pudesse dar um passo na direção do filho, uma voz conhecida o interrompeu. "Não acredito que você está aqui." Ele se virou e encontrou Juliana, parada a poucos metros dele. Estava vestida de forma simples, mas sua postura firme e seu olhar atento deixavam claro que sua presença ali não era bem-vinda. "Precisava vê-lo", disse Lucas, tentando manter a postura. "Sem avisar? Sem planejar? Você realmente acha que é assim que funciona?" Sua voz não era agressiva, mas carregava um peso que ele sentiu diretamente no peito. "Eu sei que fiz tudo errado", admitiu ele, "mas estou tentando consertar." Juliana cruzou os braços. "E acha que aparecer aqui de repente resolve algo?" Lucas desviou seu olhar para Mateus, que ria de algo que um colega disse. "Não, mas é um começo. Eu liguei, mandei mensagem, mas você não respondeu." Juliana suspirou, massageando a têmpora. Depois olhou para o filho, que ainda não os havia notado. "Não vou impedir que se vejam", disse ela finalmente. "Nunca impedi. Mas você precisa entender algo, Lucas. Mateus não pode ser tratado como um compromisso esporádico. Ele tem uma rotina. Tem necessidades que vão além do que você pensa. Se quiser entrar na vida dele, tem que ser para valer." "É o que eu quero", respondeu ele, a voz mais firme do que esperava. Juliana analisou cada expressão dele, como se tentasse detectar a verdade por trás das palavras. Então ela assentiu ligeiramente. "Então pode levá-lo para casa hoje", disse ela, "se ele quiser ir." Lucas sentiu um alívio inesperado, mas ainda havia um obstáculo. Mateus precisava querer vê-lo. Juliana fez um sinal discreto e, finalmente, o menino percebeu sua presença. Quando seus olhos se fixaram em seu pai, sua expressão mudou. Ele não parecia animado, mas também não parecia assustado, apenas incerto. "Oi, Mateus", disse Lucas, tentando soar natural. "Oi", respondeu o menino baixinho, segurando a alça da mochila. Lucas se abaixou para ficar à sua altura. "Pensei que poderíamos tomar um chocolate quente. Só se você quiser." Mateus olhou para Juliana, que apenas deu de ombros. A decisão era dele. Depois de um momento de silêncio, ele finalmente assentiu. "Tá bom." Lucas soltou um suspiro discreto. "Obrigado." Os dois foram até uma cafeteria próxima. Mateus se sentou com a postura um pouco rígida, movendo a mochila sem olhar diretamente para o pai. Lucas percebeu a hesitação do filho e tentou encontrar um modo de quebrar o gelo. "Então, o que mais você gosta de estudar na escola?" Mateus deu de ombros. "Matemática." Lucas se surpreendeu. "Matemática?" "Sim, isso é legal. Algum assunto específico que você gosta mais?" Mateus finalmente ergueu os olhos desconfiados, como se não esperasse que o pai realmente estivesse interessado. "Eu gosto de fazer contas, problemas de lógica, equações." Lucas sorriu, inclinando-se um pouco para a frente. "Sério? Quando eu era criança, adorava esses desafios que pareciam impossíveis no começo,
mas depois faziam sentido quando a gente encontrava o padrão. Mateus piscou surpreso. Eu também. Gosto de resolver problemas difíceis. A tensão na mesa diminuiu um pouco. Pela primeira vez, Lucas sentiu que havia encontrado um ponto de conexão com o filho. Mateus começou a falar mais, explicando que gostava dos puzzles matemáticos e como se sentia quando finalmente encontrava a resposta correta. Lucas o escutava atentamente, absorvendo cada palavra, porque naquele momento nada era mais importante que isso. Quando o tempo passou e Lucas estacionou em frente ao prédio de Juliana, Mateus hesitou antes de sair do carro. Você vai me ver de novo? Lucas não precisou pensar. Sim, eu prometo. Juliana, que esperava do lado de fora, observou a cena com uma expressão difícil de decifrar. Espero que cumpra. Foi tudo o que ela lhe disse. Lucas apenas assentiu, sabendo que desta vez palavras não bastariam. Depois que Mateus entrou no prédio, Juliana permaneceu parada por um momento antes de se virar para ele. Isso não apaga os anos que você passou longe, disse direta. Eu sei, respondeu. E penso nisso todos os dias. Juliana o encarou, tentando avaliar se ele realmente estava mudando ou se era apenas mais um surto de consciência passageiro. Não vou te facilitar as coisas, disse, cruzando os braços. Se você quiser ser pai, terá que provar. Não por mim, mas por ele. Eu vou, afirmou Lucas sem hesitação. Ela ficou em silêncio por um momento antes de assentir. Vamos ver. Então entrou no prédio, deixando Lucas sozinho na calçada. Pela primeira vez em anos, ele não sentiu a vontade de escapar. Ele finalmente entendia que se quisesse ser parte da vida de Mateus, teria que construí-lo do zero. E não importava o tempo que levasse, ele estava disposto a tentar. Lucas ficou ali parado por longos minutos depois que Juliana entrou no prédio com Mateus. O vento frio da noite cortava seu rosto, mas ele mal o sentia. As palavras dela ecoavam em sua mente. Se quiser ser pai, terá que provar. Ele queria, mas sabia como. O primeiro encontro com Mateus havia sido melhor do que esperava, mas estava longe de ser suficiente. Havia anos de distância entre eles, anos de silêncio. E agora, depois de finalmente dar o primeiro passo, uma dúvida latejava em sua mente. E se já for tarde demais? Entrou no carro e se fitou no volante. Seu reflexo no espelho retrovisor o observava de volta. E pela primeira vez em muito tempo, ele não gostou do que viu. O homem no espelho não era forte. Não era bem-sucedido. Era um covarde. Juliana nunca pediu nada. Nunca ligou pedindo presença. Nunca implorou que ele fosse pai. Porque no fundo, talvez ela soubesse o que Lucas demorou tanto para admitir. Ele sempre foi o tipo de homem que escolhia a saída mais fácil. Mas agora não havia mais saída. A única opção era seguir em frente. E o primeiro passo era descobrir tudo o que perdeu. Lucas passou a noite pesquisando todas as redes sociais de Juliana. Agora que sabia o que procurar, cada foto, cada texto, cada postagem parecia um pedaço de um quebra-cabeça que ele nunca tentou montar. Mateus estava em quase todas, mas o que realmente o marcou foram os relatos de Juliana. Em uma postagem de 2 anos atrás, uma foto mostrava Mateus segurando um certificado escolar. A legenda dizia: Hoje ele me ensinou outra vez que o tempo de cada um é único. Não importa o quão difícil pareça, ele sempre encontra um modo de brilhar. Os comentários estavam cheios de apoio. Amigos parabenizando Mateus, elogiando Juliana por sua força. Mas Lucas ficou fixado em uma resposta específica. Uma mulher chamada Isabela Vasconcelos escreveu: O progresso dele é incrível. Ele é um menino brilhante. Mas você nunca teve dúvidas disso.
Eu gostaria que mais pais tivessem essa visão dele. Isabela Vasconcelos. O nome não lhe era estranho. Ele digitou no Google e em segundos encontrou um perfil profissional. Terapeuta infantil. Especialista em desenvolvimento neurológico e transtorno do espectro autista. Lucas sentiu um aperto no peito. Juliana nunca mencionou que Mateus fazia terapia. Nunca disse uma única palavra sobre as dificuldades do filho. Por quê? A resposta era óbvia. Porque ela não precisava que ele soubesse. Porque ele nunca fez diferença. Lucas largou o telefone na mesa e passou as mãos pelo rosto. Aquilo era insuportável. Saber que seu próprio filho viveu desafios que ele nunca sequer imaginou. Que enquanto ele estava em jantares de negócios, assinando contratos, desfilando com modelos, Juliana estava lutando sozinha pelo filho e, ainda assim, construindo sua carreira brilhante. Quantas vezes ela deve ter olhado para o telefone e pensado em ligar? Quantas vezes deve ter desistido porque sabia que ele não a atenderia? Ele precisava falar com essa terapeuta. Precisava saber o que não sabia. Mas como? Se ligasse para Juliana, ela nunca o permitiria. Ele olhou o celular de novo. Havia uma maneira. E seria agora. A manhã seguinte, Lucas estacionou o carro em frente ao consultório de Isabela Vasconcelos. A placa discreta na porta dizia: Centro de Desenvolvimento Infantil, cuidando de pequenos gênios. Ele respirou fundo antes de entrar. A recepcionista o cumprimentou com um sorriso profissional. Bom dia, tem horário marcado? Não, mas preciso falar com a doutora Isabela. Meu nome é Lucas Mendes. A mulher hesitou. Sobre o quê? Ele apertou a mandíbula. É sobre meu filho. A recepcionista franziu as sobrancelhas, claramente surpresa. Só um momento. Ela pegou o telefone e fez uma rápida ligação. Depois de 1 minuto, desligou e olhou para ele. Ela pode te receber agora. Lucas sentiu um nó apertar seu estômago. Ele não sabia o que estava prestes a ouvir. E não sabia se estava pronto para isso. Mas entrou mesmo assim. Isabela Vasconcelos era uma mulher na casa dos 40, com olhos atentos e um sorriso gentil. Mas o olhar que ela lançou para Lucas estava longe de ser acolhedor. Então, finalmente decidiu aparecer. Disse ela, sem rodeios. Lucas engoliu em seco. Eu só quero entender melhor. Quero saber sobre o que eu perdi. Isabela cruzou as mãos sobre a mesa e o encarou como se tentasse decidir se ele merecia aquelas respostas. Por fim, soltou um suspiro. Mateus é uma criança excepcional, disse ela. Inteligente, perspicaz e com uma capacidade de aprendizado incrível. Mas ele também teve dificuldades, muitas. Lucas permaneceu em silêncio. Nos primeiros anos da escola, ele teve dificuldades para se comunicar com outras crianças. Não porque não queria, mas porque o mundo para ele funciona de um modo diferente. Os sons altos o incomodam. Mudanças repentinas de rotina podem ser extremamente difíceis. Mas ele aprendeu a lidar com isso. Juliana o ensinou a lidar com isso. Lucas desviou o olhar. Quando era mais jovem, passava semanas obcecado por padrões numéricos. Ele via padrões em tudo, nos azulejos do chão, nas pontes da rua, até na disposição de objetos na sala. Isso o acalmava, mas se algo saísse do lugar, era como se o mundo dele desmoronasse. Lucas sentiu um aperto na garganta. Ele se lembrava de como amava os padrões matemáticos quando era criança. Talvez Mateus tivesse herdado isso dele, mas ele nunca esteve perto para notar. Juliana o trouxe aqui quando percebeu que ele precisava de ajuda para entender suas próprias emoções. Ele sempre foi muito independente, mas no fundo, sabe o que mais o machucou? Lucas levantou os olhos. Isabela sustentou o olhar. A ausência do pai,
As palavras atingiram Lucas como um golpe físico. Ele nunca perguntou por mim? Perguntou, a voz falhando. Isabela suspirou. No começo, sim, mas depois ele simplesmente parou. Lucas fechou os olhos por um momento. Mateus parou de perguntar, porque aceitou que o pai nunca estaria lá. A dor que Lucas sentiu nesse momento foi indescritível. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz saiu quase em um sussurro. Eu quero mudar isso, mas não sei por onde começar. Isabela o observou por alguns segundos antes de responder. Então comece sendo constante. Mateus não precisa de promessas. Ele precisa de ações. Lucas assentiu, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre ele como nunca antes. Ele tinha muito que consertar, e nenhum tempo do mundo seria suficiente para recuperar tudo o que perdeu. Ao sair do consultório, Lucas pegou o celular e viu uma notificação. Uma mensagem de Juliana. Precisamos conversar sozinhos. Ele sentiu o estômago revirar. Aquilo era um bom sinal ou um aviso de que ela estava prestes a cortar qualquer chance de aproximação. O que quer que fosse, ele estava prestes a descobrir. Desde aquela noite no restaurante, sua vida havia virado de cabeça para baixo. Tudo o que antes parecia importante, sua reputação, seus negócios, os jantares luxuosos, agora não passava de ruído ao fundo. Ele tinha um único objetivo, Mateus. E pela primeira vez, sentia que estava fazendo algo certo. Patrícia nunca mais apareceu. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de reatar o que quer que fosse o que eles tinham. No fundo, Lucas sabia que não precisava de uma explicação. Ela percebeu o óbvio antes mesmo de ele admitir para si mesmo. Ele já não tinha espaço para ela na vida que estava tentando reconstruir. Agora só existia Mateus. E era por ele que Lucas cruzava aquela cafeteria todos os dias, esperando ansiosamente pelo horário da saída da escola. Era por ele que passava as noites pesquisando sobre o autismo, tentando entender mais sobre o próprio filho. Era por ele que, a cada dia, tentava ser um homem que valesse a pena ter por perto. Mas será que, depois de tudo, Juliana estava pronta para aceitá-lo nesse novo papel? Os primeiros encontros com Mateus foram cautelosos. O menino era inteligente demais para confiar nele de imediato. Nos primeiros dias, Lucas notou que Mateus não gostava de mudanças repentinas. Se ele dizia que buscaria o filho às 3, tinha que estar lá às 3 em ponto. 1 minuto de atraso e Mateus ficava inquieto. Se fechava. Lucas aprendeu isso da forma difícil. Uma tarde, quando se atrasou 5 minutos, encontrou Mateus de braços cruzados, olhando fixamente para a calçada. Você disse 3 horas? O menino disse sem raiva, mas com uma decepção quase palpável. Lucas se sentiu como um peso morto caindo de um penhasco. Eu sei, garoto. Trânsito. Não vai acontecer de novo. Mateus apenas assentiu e subiu no carro. Ficou em silêncio pelo resto do caminho. E foi assim que Lucas percebeu algo. Palavras não significavam nada para Mateus. Era a constância que importava. Então, ele começou a aparecer. Todos os dias, às 3 horas exatas. E aos poucos, algo incrível aconteceu. Mateus começou a esperar por ele. No começo, fingia que não se importava. Mas certo dia, quando Lucas apareceu no portão, ele viu o filho espiando pelo vidro da sala de aula antes de tocar o sinal. Lucas sorriu. Estava funcionando. O menino começou a falar mais. Pequenos detalhes no início. Sobre a escola. Sobre como um dos colegas não entendia como resolver uma equação de álgebra e ele teve que explicar. Lucas aproveitava cada oportunidade para elogiar. Isso é incrível, Mateus. Você tem um modo de ver os números que poucas pessoas têm. O menino apenas deu de ombros, mas Lucas o viu.
Viu o pequeno sorriso que ele tentou esconder. E então, chegou a maior vitória de todas. Certa tarde, enquanto estavam sentados na cafeteria, Mateus pegou um guardanapo e começou a rabiscar números. Lucas observou por um momento antes de perguntar: "O que está fazendo?" "É um padrão numérico", Mateus disse concentrado. Lucas sorriu. "Posso tentar resolver?" Mateus olhou para ele com surpresa. Era a primeira vez que alguém demonstrava interesse genuíno por aquilo que tanto o fascinava. "Pode tentar", disse ele, empurrando o guardanapo. E foi assim que passaram a tarde inteira, criando desafios matemáticos um para o outro, rindo, se divertindo, se conectando. E de longe, Juliana observava tudo. Ela viu o modo em que Mateus olhava para Lucas agora, a maneira em que o menino já não parecia tenso perto do pai. E isso a comoveu, porque, embora tentasse, não podia negar. Lucas estava mudando, mas será que isso era suficiente? O telefone de Lucas vibrou enquanto estacionava o carro em frente à escola. "Juliana, hoje, às 7 da noite, na minha casa, precisamos conversar." Lucas sentiu o estômago revirar. Sabia que aquilo aconteceria, mas seria para agradecer por seu esforço ou para dizer que, apesar de tudo, ainda não confiava nele. E ele foi. Chegando lá, Juliana não perdeu tempo. "Eu soube que você procurou a terapeuta do Mateus", ela começou. Sem rodeios. Lucas prendeu a respiração. Então ela sabia. Juliana cruzou os braços, encarando-o com aquele olhar analítico que ele conhecia tão bem. "E eu quero saber por quê. Por que você achou que precisava ir atrás dela em vez de me perguntar?" Lucas sentiu um leve desconforto. Não queria que Juliana pensasse que estava tentando contorná-la. Mas a verdade era que ele precisava ouvir alguém de fora. "Eu queria entender sem interferências", ele disse sinceramente. "Eu queria saber o que Mateus passou todos esses anos. E pensei que, se perguntasse diretamente a você, seria injusto. Eu a forcei a carregar esse peso sozinha. Não queria fazê-la reviver isso só para eu me atualizar." Juliana ficou em silêncio por um momento. Ela desviou o olhar e, pela primeira vez, Lucas viu algo ali. Não era raiva, não era frieza, era cansaço. Ela passou anos lidando com tudo sozinha. E agora, pela primeira vez, alguém queria dividir esse peso com ela. "Não sei o que dizer", admitiu suspirando. "Mas posso ver que Mateus está feliz. E isso para mim é o que mais importa." Lucas sentiu algo apertar seu peito. Ela estava sendo honesta. Não o dizia como uma provocação, mas como uma constatação. Então ele perguntou agitado: "Isso significa que você confia em mim?" Juliana respirou fundo antes de responder. "Significa que eu quero confiar." Lucas assentiu, aceitando a resposta. Era mais do que ele esperava. Mas então Juliana disse algo que definitivamente não estava esperando. "Eu queria te perguntar uma coisa." "Pode perguntar." "E se eu te deixasse pegar o Mateus para passar o fim de semana com você, você aceitaria?" Lucas congelou. "Você está falando sério?" Juliana assentiu. "Você tem sido presente. E sei que Mateus está começando a se apegar a você. Ele fala de você quando chega em casa. Diz que gosta de resolver desafios com você. Ele está feliz. E acho que chegou o momento de vocês passarem mais tempo juntos." Lucas não sabia o que dizer. Ele queria aquilo. Queria mais de tudo. Mas então ela continuou: "Além disso, também gostaria de ter um tempo livre para mim." Foi aí que Lucas sentiu uma pontada incômoda no peito. "Tempo livre?" ele repetiu, tentando manter a expressão neutra. Juliana assentiu com naturalidade. "Sim,
Acho que faz tempo que não tenho um tempo só para mim, para sair, para respirar um pouco fora da rotina. Lucas engoliu em seco. Ele queria perguntar, queria exigir respostas. Ela queria esse tempo livre para quê? Para conhecer alguém? Para sair com alguém? Mas não podia fazer isso. Não tinha esse direito. E ainda assim, o ciúme queimou dentro dele. Juliana percebeu a mudança sutil em seu rosto, mas não disse nada. Apenas esperou. E então, depois de um silêncio carregado, Lucas respirou fundo e aceitou. Eu aceito. Juliana sorriu ligeiramente. Ótimo. Então combinamos direitinho depois. Pode ser já neste fim de semana? Claro. Ela assentiu e deu um pequeno passo para trás, encerrando a conversa. Então, até amanhã. Até. Os pensamentos de Lucas estavam em um caos. Por um lado, ele finalmente estava conseguindo o que queria. Mais tempo com Mateus. A confiança de Juliana. Mas por outro, havia uma nova dúvida crescendo dentro dele. Juliana estava abrindo espaço para ele, ou estava apenas seguindo em frente? Com outra pessoa, ele não sabia. E esse pensamento o destruiu mais do que gostaria de admitir. Lucas voltou para casa, ainda sentindo o efeito da conversa. Ele conseguiu algo que nem imaginava ser possível há algumas semanas. Mateus passaria o fim de semana com ele, mas por alguma razão, a única coisa em que ele podia pensar era: quem estaria ocupando o tempo livre de Juliana? Se ele estava mudando, então também precisava se preparar para o que vinha a seguir. Porque se havia algo que ele ainda não estava pronto para enfrentar, era a ideia de perder Juliana para sempre. A sexta-feira amanheceu ensolarada, e Lucas sentiu o coração acelerado enquanto parava o carro em frente ao prédio de Juliana. Mateus passaria o fim de semana com ele, pela primeira vez. Juliana abriu a porta e Mateus apareceu em seguida, segurando uma pequena mochila. Pronto? Lucas perguntou, tentando soar tranquilo, mas sentindo o peso daquele momento. Mateus assentiu. Sim. Foi simples, sem hesitação. Desta vez, Mateus queria ir. Juliana olhou para Lucas e disse: ele já tomou o café da manhã, mas leva um casaco. Às vezes, ele sente frio à noite e não diz nada. Pode deixar, Lucas assegurou. Houve uma breve troca de olhares. Algo não dito entre eles, mas nenhum dos dois quebrou o silêncio. E então, Mateus entrou no carro e partiu com Lucas. No começo, Lucas pensou que Mateus sentiria falta de passar tanto tempo longe da rotina com a mãe. Mas, para sua surpresa, o menino se adaptou rápido. Eles montaram desafios matemáticos no quadro branco da sala. Fizeram pizza juntos. Assistiram a um documentário sobre grandes mentes da ciência. Na segunda noite, Mateus pegou um livro da mesa e o entregou a Lucas. Você pode ler para mim? Lucas congelou por um instante. Nunca havia lido para o filho antes, mas respirou fundo. Abriu o livro e começou. Mateus se acomodou ao seu lado, escutando atentamente, os olhos fixos nas palavras. E naquele momento Lucas percebeu o que significava aquele pequeno gesto. Mateus estava confortável. Mateus confiava nele. E isso era tudo o que importava. Enquanto isso, Juliana aproveitou o silêncio da casa para fazer algo que não fazia há muito tempo. Pensar em si mesma. Saiu para jantar com as amigas. Riu sem preocupações. Bebeu uma taça de vinho sem precisar se preocupar com horários. Também finalizou um projeto importante que estava adiando há semanas. E pela primeira vez, percebeu o quanto era bom ter um tempo só para ela, o quanto era necessário. O domingo à tarde, Lucas levou Mateus de volta. O menino desceu do carro e, antes de entrar, olhou para o pai. Foi legal, disse, simplesmente.
Para qualquer outra pessoa, poderia parecer uma frase casual, mas Lucas sabia o peso que aquilo tinha. Você vai querer repetir? Ele perguntou, prendendo a respiração. Mateus pensou por um instante e então deu um pequeno sorriso. Sim. Lucas soltou o ar lentamente. Juliana apareceu na porta e olhou para o filho. Se divertiu? Sim, Mateus repetiu. E entrou em casa. Juliana e Lucas ficaram ali, parados por um instante. Então ela disse: Obrigada por ter feito as coisas da maneira certa. Lucas apenas assentiu. Não havia mais nada a dizer, e enquanto a porta se fechava, ele percebeu que, pela primeira vez, não se sentia medo do que viria a seguir. O futuro ainda era incerto, mas agora ele sabia que estava no caminho certo. A vida, muitas vezes, nos força a enfrentar o reflexo de nossas escolhas passadas. O que Lucas descobriu não foi apenas que havia perdido o amor de Juliana, mas que ele havia perdido a si mesmo e a conexão com seu próprio filho. A história de Mateus e sua luta silenciosa, uma batalha que Juliana enfrentou sozinha, revela uma verdade dolorosa. A paternidade, assim como o amor, não pode ser comprada, mas sim construída, tijolo por tijolo, com presença, paciência e a vulnerabilidade de se importar de verdade. A ausência de Lucas deixou uma lacuna que dinheiro jamais preencheria. Sua jornada não era sobre reconquistar o passado, mas sim sobre se redimir para o futuro, aprendendo que o verdadeiro valor de um homem não está em seu sucesso financeiro, mas na sua capacidade de estar presente para aqueles que mais importam. O amor de uma mãe, por sua vez, foi o farol que guiou o caminho de Mateus na escuridão, mostrando que a força mais poderosa não está no poder, mas na dedicação silenciosa e incondicional. Agora é com você. O que você acha que deve acontecer depois? Juliana e Lucas podem reconstruir algo juntos e ter a família unida novamente? Ou Juliana deve seguir em frente e não confiar mais em Lucas como marido, apenas como pai de Mateus? Deixe sua opinião nos comentários. Se vocês acham que eles devem ficar juntos, comentem abaixo. Se ela não deve dar uma nova chance para ele, deixem sua opinião. Deixe seu like e se inscreva para apoiar nosso canal. Até o próximo vídeo.